Em uma cidade de alta tecnologia, um jovem loiro de olhos azuis caminha na chuva quando, de repente, um pequeno garoto passa por ele e uma imagem surge em sua mente. O mundo ao seu redor parece congelar enquanto um casal brinca feliz na chuva, parecendo profundamente apaixonado. O jovem loiro embarca em um trem e olha para o horizonte quando, de repente, a perspectiva muda para um homem segurando uma cápsula que se transforma em uma espada flamejante. O homem ataca deliberadamente as pessoas ao seu redor. Infelizmente, uma garota próxima é puxada pelo cabelo, e o homem aproxima a chama de seu rosto, aterrorizando-a. Ele pergunta a ela sobre a existência do portal divino e começa a narrar. Nos tempos antigos, quando 3 mundos se fundiram em um só, isso concedeu aos humanos 6 habilidades. Aqueles que receberam essas habilidades seriam convidados pelo portal divino a entrar em um lugar onde todos os desejos poderiam se realizar. Este homem possui o poder do fogo, e ao terminar sua história, ele arrogantemente aproxima a chama da garota. Apesar das pessoas ao redor tentando detê-lo, elas são empurradas para trás por suas chamas, enquanto ele afirma que pode mudar este mundo. De repente, o jovem loiro aparece, revelando que ele também recebeu a habilidade de controlar a água. Ele ataca imediatamente, cortando o lado do homem e derrotando-o no ato. As portas do trem se abrem e um casal entra, consistindo de um garoto ruivo e uma garota de cabelos azuis, equipados com muitas armas mágicas. O casal revela que é do Conselho Mundial e o dispositivo da garota de cabelos azuis se ativa imediatamente. Ele reconstrói a área ao redor deles, transportando o homem caído junto com o loiro e o casal para fora do trem. Quando a garota de cabelos azuis verifica o agressor, ele já está morto. O garoto ruivo avisa o loiro, que está prestes a sair, que ele violou as leis de uso do motorista, mas surpreendentemente, o loiro não possui um motorista. A garota de cabelos azuis pede ao garoto ruivo para se concentrar no homem moribundo no chão e chama uma ambulância. Enquanto isso, o loiro já saiu por um portal de teletransporte e está em meio à chuva cinza. Ele se recorda da cena de chamas consumindo uma casa onde seus amados familiares jazem cobertos de sangue, sem sinais de vida, enquanto o jovem Ayato só consegue ficar impotente à distância. Voltando ao presente, o céu está cheio de neve caindo e pessoas estão passando quando, de repente, um garoto de olhos vermelhos aparece na multidão. O loiro parece conhecer o garoto e se pergunta por que ele continua seguindo-o. O portal divino aparece diante dele e parece que o garoto é o convite do portal, mas antes que o loiro possa tocá-lo, tanto o portal quanto o garoto desaparecem. Em uma sede repleta de tecnologia avançada, uma voz mecânica anuncia o incidente do usuário da habilidade de fogo, perdendo o controle no trem, causando muitas vítimas. Graças ao controle do casal, que são estudantes do Conselho Mundial, e a situação foi contornada. Enquanto o casal usa o elevador para o subterrâneo, o garoto ruivo ainda está curioso sobre a identidade do loiro, e a garota supõe que ele possa ser um vigilante. Ao chegar, ambos começam a correr entusiasticamente. O garoto ruivo ainda está cético sobre o loiro não ter um motorista, mas a garota de cabelos azuis descarta isso, e eles continuam correndo, até que um grande campo gramado aparece diante deles. Passando por muitos portões de escaneamento de informações, a menina de cabelo azul deseja poder tocar o portão divino, mesmo que apenas uma vez. De repente, aparece um coelho roxo chamado Metabon flutuando no ar. Ele é o animal de estimação da dupla, e também seu pequeno assistente. Bon reproduz as imagens da câmera de segurança do trem, mostrando o loiro usando suas habilidades para ferir o encrenqueiro. Através das palavras do garoto de cabelo vermelho, aprendemos que seu nome é Akane. Ele a critica por acreditar no portão divino, pois considera isso apenas um conto de fadas. Do outro lado, na sala de reuniões, alguém relata que o atacante do trem era um demônio que veio ao mundo humano para assinar um contrato de trabalho há 2 anos. Eles discutem a punição apropriada para ele. O líder de cabelo loiro, que parece ser o presidente, atribui uma tarefa à atriz, que está operando uma tela de tecnologia. Ele pede a ela que pense em uma punição para o encrenqueiro, e o presidente também pergunta sobre o loiro que saiu, expressando grande interesse nele. Outros membros se perguntam se o presidente quer que o loiro se junte à academia. Enquanto isso, em uma escola de ensino médio, o loiro está sentado sozinho, comendo macarrão. Seu hábito de colocar gelo no macarrão faz com que outros estudantes o desprezem muito. Eles fofocam que ele é o assassino que matou seus pais.
O loiro, comendo, não presta atenção a essas palavras, enquanto se afunda em suas próprias memórias trágicas de quando era jovem e sofreu a miséria de se tornar um órfão. Naquele momento, ele só desejava chuva para lavar as chamas em seu subconsciente e acalmar a dor que corroía seu corpo. Na academia do Conselho Mundial, o casal está indo para o escritório do conselheiro. Akane se pergunta por que o conselheiro os chamou, e a garota revela que eles estão planejando recrutar o jovem que controla a água. Eles se encontraram esta manhã. O conselheiro atribui a eles a tarefa de persuadi-lo. O nome dele é Ayato, e ela revela que ele foi continuamente condenado pela mídia há 4 anos sob a suspeita de matar seus pais. Do outro lado, quando Ayato retorna para casa, encontra a menina de cabelo azul da associação lá. Sua intenção é clara, ela quer recrutá-lo para a academia. Depois de falhar em persuadi-lo, ela sorri e diz que sente que pode ajudá-lo. Isso surpreende Ayato. No escritório do presidente Arthur, ele dá a Ayato um motorista e revela que sem um motorista, ele não pode se proteger das forças de outros mundos que cobiçam sua força. Ayato recusa, e antes de sair, o presidente lhe diz que revelará algumas verdades mais tarde. Quando Ayato desce no elevador, ele encontra Akane e a menina de cabelo azul. Ele pergunta por que eles estão prestando atenção nele, e Akane rapidamente responde que isso foi arranjado pela academia, deixando a menina de cabelo azul sem palavras. Ayato afirma que ter habilidades não importa e se afasta, mas a menina de cabelo azul vai direto ao ponto, perguntando se ele já viu o portão divino. Ele responde que se ele viu ou não importa. Akane, próxima, pergunta sobre o rumor de matar seus pais, e Ayato, com uma expressão mortal, confirma que foi ele quem causou isso. Isso choca o casal, e ele sai. Na chuva cinza, o menino de olhos vermelhos aparece de repente e revela que Ayato não pode comer comida quente e que seus pais nunca cozinharam comida quente para ele. O menino diz que testemunhou tudo. Ayato mergulha em memórias daquele ano em sua casa, onde tinha um irmão mais novo que sempre era favorecido pelos pais, enquanto ele tinha que viver sozinho em uma casa precária no quintal, comendo pão seco e água diariamente. Em um dia de chuva, um cachorro que passava comeu sua comida, e ele se sentou, olhando o que restava com lágrimas caindo. De repente, seu irmão mais novo apareceu, olhando para ele com desprezo. O irmão havia enxergado seu ódio e seu desejo de matar os pais. Zombou dele e foi embora. Após relembrar isso, lágrimas também caíram dos olhos de Ayato. De outro lado, o presidente Arthur está sentado em seu quarto, mergulhado em pensamentos. Em sua mente, Arthur se aproxima do portão divino e entra no mundo além dele, onde é apenas uma criança observando uma cidade destruída por relâmpagos. O convite para atravessar continua ecoando ao seu redor. Nas visões de Akane, uma imagem de si mesmo sempre aparece, respirando pesadamente e despejando toda a sua energia para liberar chamas, como se estivesse soltando todo o seu ressentimento. Ele se esforça para seguir o caminho que seu pai deixou inacabado. Foi seu pai quem despertou sua habilidade ígnea, e também seu pai quem fez com que ele carregasse o fardo dos sonhos em suas costas. Akane acorda com o chamado da garota de cabelo azul ao seu lado. É a garota que esteve sob as beiradas da casa de Ayato no outro dia, que também possui habilidades aquáticas. A garota de cabelo azul suspeita que ele está atormentado pelas palavras de Ayato, pois seu pai é muito importante para ele. De outro lado, no escritório de Arthur, um portão de fronteira se abre e dele desce um homem vestido de palhaço chamado Loki. Loki traz chá e doces para Arthur, e o presidente pergunta diretamente por que ele veio. Loki está muito curioso sobre o garoto que Arthur recentemente recrutou para a academia, e ao ver a expressão sombria do presidente, Loki para de perguntar e vai embora esteja muito interessado neste novo aluno. Na casa de Ayato, ele está alimentando um gato com biscoitos secos e leite quando, de repente, o garoto de olhos vermelhos aparece novamente. O garoto parece entender muito bem Ayato, sabendo que toda vez que vê essa comida, Ayato inconscientemente relembra aquele passado e não consegue mudá-lo. Então o garoto desaparece na imensidão. Assim como apareceu, atrás de Ayato estão Akane e a garota de cabelo azul, junto com o professor de habilidades aquáticas, que revelam que vieram para recebê-lo na academia. Através das palavras de Akane, Ayato descobre que o nome da garota de cabelo azul é Midori. Seus olhos são tão calmos quanto o mar,
Naquele momento, o grupo de Akane continua persuadindo-o a se juntar à academia, mas Ayato diz que ir para lá não mudará nada. Midori vê um indício de uma tristeza indescritível em seus olhos, e Akane deseja que Ayato expresse suas preocupações, mas vendo que isso não é possível, ele sai irritado. Midori explica que Akane não quis dizer isso, e sente que Ayato ainda tem algo lhe incomodando, mas ele apenas fica ali com os olhos calmos, sem intenção de dizer mais. De outro lado, Akane, que acaba de sair, está vagando pelas ruas com Bon, se perguntando por que, após o conselho reformar o mundo, lugares como essa favela ainda existem. Bon explica que o mundo não é apenas uma cor, como o conselho prometeu. Akane reflete sobre os segredos que Ayato e o conselho estão escondendo e recorda seu pai, que era chamado de gênio da academia, e até mesmo o conselho precisava dele. Pessoas do conselho vieram até sua mãe, anunciando que seu pai morreu em um acidente experimental. Akane sempre acredita que há algo oculto, pois seu pai nunca morreria descuidadamente por seu próprio erro. De volta à casa de Ayato, Midori revela que, por Akane ter perdido seu pai quando era jovem, sente falta dele profundamente, razão pela qual está tão ansioso para descobrir a verdade sobre isso. Deixando isso de lado, a garota com habilidade de água que está próxima diz que o passado não é importante, mas sim como você vê o futuro. Fazendo uma pausa automática quando as duas garotas saem, Ayato vê o garoto de olhos vermelhos aparecer novamente, aconselhando-o a ficar longe de pessoas como Akane, pois elas não compreenderão os sentimentos de Ayato. Por outro lado, enquanto Akane caminha pelo bairro em ruínas, um garoto com rosto sujo corre para bloquear seu caminho. Ele é um garoto mendigo que parece muito faminto e quer pedir dinheiro. Akane está prestes a lhe dar dinheiro, mas percebe que essa não é uma boa maneira de ajudar o garoto a longo prazo. De repente, por trás, a voz de Ayato chama, e o garoto mendigo corre até ele afetuosamente pedindo comida. Ayato gentilmente quer levar o garoto para comer algo. Akane decide procurar os pais do garoto para fazer perguntas, mas Ayato o lembra de que isso não mudará nada. Subitamente, um robô de patrulha do Conselho Mundial passa. O robô caminha uma distância e então desliga de repente, e justo quando todos estão confusos sobre o que está acontecendo, Loki emerge das sombras com um sorriso astuto. Ele ativa o robô no modo de combate, e duas brocas afiadas emergem de suas mãos, espetando loucamente todos ao redor. Isso força Ayato, o garoto e Akane a rapidamente se esconderem em um canto escuro. Akane imediatamente comunica ao comando, mas recebe apenas uma resposta de que nenhum robô com mau funcionamento foi detectado e que a ajuda está a caminho. De repente, o assustado garoto mendigo corre para se esconder em um prédio de andar superior, e o robô, detectando o movimento, dispara sua broca diretamente contra ele. O garoto não se machuca, mas fica preso em chamas. Justo quando Akane e Ayato estão preocupados com o garoto, de repente seu pai grita o nome Hiroto e corre com uma vara de alumínio tentando salvar seu filho. Mas ao ver o robô, o pai cai em uma memória dolorosa e colapsa impotente. Enquanto Akane grita para o pai salvar o garoto, Ayato o detém, percebendo que o próprio pai também está ferido. O centro de comando, vendo a situação crítica, bloqueia toda a área, e Midori chega bem na hora. Akane entrega a Ayato um driver para que ele possa salvar Hiroto, e tanto Akane quanto Midori juntam-se à batalha. Ambos usam seus drivers. O driver de Midori é um bastão mágico, e ela avança contra o monstro, enquanto os de Akane são luvas de boxe em chamas. Os dois coordenam bem seus ataques, atingindo repetidamente o robô e atordoando-o. Enquanto isso, Ayato corre para o andar de cima e vê Hiroto encolhido em um canto. Ele usa seu driver, que é uma espada de água, e convoca uma chuva forte para extinguir as chamas. Nesse momento, Akane e Midori chegam e abraçam o garoto. Midori verifica e constata que Hiroto está estável, enquanto Akane confronta o pai sobre por que ele não salvou seu filho. Ayato o lembra de que o pai tentou, mas o medo inconsciente sobrepujou seu desejo de salvar a criança. Quando o pai vê Hiroto acordar, fica muito feliz e quer chamar o menino. Mas como o garoto viu a inação medrosa de seu pai, Hiroto apenas se aninha contra Midori, sem intenção de ir até o pai. Ao ver isso, Akane persuade o garoto a ir pegar a mão do pai. Ayato também conforta o menino, dizendo-lhe que seu pai realmente queria salvá-lo. Então o garoto corre e abraça seu pai. Loki, observando de cima, está muito divertido. De repente, na visão de Ayato, o menino de olhos vermelhos aparece, novamente, e entende que Ayato nunca abre seu coração porque teme ser abandonado novamente. E esse é também o pensamento de seu irmão mais novo. Ayato se lembra daquela noite chuvosa
nervosa em que testemunhou seus pais deitados em poças de sangue, enquanto seu irmão mais novo segurava uma faca afiada, matando cada um deles, um por um. O menino caminhava sem rumo, e o jovem Hayato imediatamente correu para pegar a mão do irmão, implorando para que ele não fosse. O portal divino apareceu logo atrás do irmão mais novo, e ambos o viram. O irmão mais novo sacudiu a mão de Hayato e partiu em sua impotência. Na sede principal do conselho, depois que Arthur atribui tarefas a seu assistente, ele entra na sala e se deita na cadeira. Loki, de repente, coloca uma pequena coroa na cabeça de Arthur, fazendo-o contemplá-la profundamente. Algum tempo depois, Arthur recebe o novo estudante, Hayato, que se juntou à academia. O presidente revela a Akane, Midori e Hayato que encontrou a chave para o portal divino e quer que todo o grupo viaje juntos até lá. Todos têm emoções mistas ao saber da existência do portal divino, especialmente Hayato, porque tanto em sua mente subconsciente quanto consciente, ele deseja se aprofundar mais no portal para encontrar seu irmão mais novo. Nas memórias de Midori está a cena dela e sua amiga caminhando de mãos dadas para um festival, e então Midori acorda do sonho, chorando por aquelas lembranças antigas. No escritório de Arthur, um novo visitante do prédio aparece de um portal espacial. Ele está vestido exatamente como Loki, e seu nome é Oz. Arthur afirma calmamente o propósito de convidar os dois aqui, pois encontrou a chave para o portal divino e quer que eles viajem juntos até lá. Oz fica pasmo ao ouvir isso e lembra a Arthur que o conselho pode não aceitar essa proposta, mas Arthur não se importa muito. Arthur instrui os dois sobre algumas coisas antes de sair, deixando-os discutir entre si. Quando Arthur sai para o saguão, uma menina pequena está casualmente tricotando. Ela percebe uma aura ruim que parece prenunciar algum mau presságio prestes a acontecer. Na arena, Midori está controlando seu piloto, lutando contra um jovem de cabelo branco chamado Jinji. O grupo de Akane observa com admiração, enquanto Aoto se isola. Ao seu lado está o menino de olhos vermelhos de antes, que percebe que Midori está confusa entre a consciência e o subconsciente, enquanto mergulha em memórias do passado, quando ela e sua amiga estavam aproveitando um festival. Midori nota algumas meninas próximas discutindo a localização do portal divino, que foi recentemente encontrado no Monte Hakurei. Essas palavras, que pareciam uma brisa passageira, deixaram uma impressão profunda nas mentes das duas meninas. No caminho de volta para casa, as melhores amigas mencionam o portal divino, e quando Midori pergunta à sua melhor amiga sobre seu desejo, se ela encontrasse o portão, sua amiga respondeu que gostaria que pudessem ser amigas para sempre. Voltando ao presente, mesmo com o tempo esgotado, Midori avança teimosamente, mas felizmente o professor a para a tempo, acalmando-a um pouco. Na cafeteria da academia, o grupo de Akane discute o comportamento de Midori, e uma garota de cabelo preto no grupo pensa que se Midori tiver uma crença forte demais, isso a cegará para tudo. Midori agora está imersa em uma fonte termal, perdida em pensamentos. Todos estão fazendo uma festa para dar as boas-vindas a Hayato na academia, e os alunos estão se divertindo muito. Midori também se aproxima de Hayato, oferecendo-lhe frango grelhado, mas ele recusa. Hayato usa a desculpa de que nunca comeu comida quente, mas o misterioso garoto atrás dele lhe lembra de seu trauma, sabendo que Hayato teme que, se acostumar com o calor, vai desejá-lo. De repente, seu fluxo de pensamento é interrompido pelo som de pratos quebrando. Uma garota loira se aproxima de Hayato, perguntando por que ele quer encontrar o portão divino. Midori, nas proximidades, também está muito ansiosa para saber, e Akane entende a ansiedade e a saudade nela. Depois de um tempo, vendo que Hayato não tem a intenção de responder, Midori faz uma brincadeira alegre e afirma que vai encontrar aquele portão, fazendo todos rirem. De fora do prédio, um dispositivo semelhante a um robô está monitorando tudo. Após o término da festa, Midori perde no jogo de pedra-papel-tesoura e tem que ficar para limpar o local da festa. Akane gentilmente fica para ajudar, e enquanto se irrita por ter perdido, continua mencionando que deve ser a número 1, deixando Akane muito curiosa sobre o motivo de querer isso. Midori mergulha em velhas memórias. A única razão pela qual ela se força cegamente a alcançar o portão divino é por causa de sua amiga. Nestas memórias estão os momentos felizes de duas novas alunas entrando na escola pela primeira vez. Só porque Midori fez novas amizades, o vínculo entre ela e sua melhor amiga gradualmente se tornou frágil. Então, no festival de verão daquele ano, quando Midori foi convidada por suas novas amigas para o Monte Hagakure, ela se expressou querendo levar sua melhor amiga junto. Essa amiga testemunhou tudo de
longe, mas um brilho frio apareceu em seus olhos. No caminho de casa, sua amiga expressou seriamente que não queria brincar com ninguém além de Midori, e só queria que Midori a considerasse a número 1. Mas Midori, hesitante, disse que isso era demais para ela. Isso desapontou sua melhor amiga, que saiu correndo. Quando Midori chegou em casa e convidou Helena para sair, sua amiga apenas deu uma resposta desinteressada, dizendo que queria ir para o lugar que realiza desejos. Quando Midori e suas novas amigas estavam se divertindo no festival de primavera, ela recebeu notícias de que alguém estava desaparecido no Monte Hakuri. Midori sentiu que algo estava errado e rapidamente correu para o local do relatório de desaparecimento. Ela se empurrou pela multidão, ignorando até mesmo os Jin de Jingao, e chegou ao portão divino, mas era tarde demais. A última mensagem de Helena expressou que ela queria alcançar o portão divino porque só queria ser amiga de Midori. A garota desmaiou de choque com o desaparecimento da amiga. Retornar à realidade é também quando Midori termina de contar a história para Akane. Ela quer alcançar o portão divino porque acredita que sua amiga está esperando lá. Tudo isso é ouvido por Ayato, escondido atrás da parede, sua expressão pensativa como se estivesse pensando em algo distante. Na sede principal da academia, quando Arthur fala sobre abrir o portal divino, todos ficam extremamente chocados e preocupados. Mas a filha e a esposa do presidente continuam a apoiá-lo incondicionalmente. Um jovem loiro sai com uma expressão irritada, pois isso parece ser uma notícia bastante ruim para ele. Os membros também começam a dar desculpas para sair um a um, encerrando a reunião. Na manhã seguinte, Ayato corre com afinco no campo de treinamento da academia, e diante dele aparece a imagem do garoto de olhos vermelhos parado à sua frente. O garoto revela que Ayato está na verdade perdido, sem saber o que está fazendo ali, sempre querendo cumprir algum sonho ou desejo inacabado. A expressão de Ayato ao ouvir isso cai em contemplação enquanto ele lembra da imagem de seu irmão mais novo. Ele nega ao garoto à sua frente, dizendo que não tem esse tipo de pensamentos, mas o garoto consegue ver dentro de seu coração, entendendo que há um vazio que não pode ser preenchido dentro dele. O garoto misterioso lembra a Ayato que ele pode ocultar isso exteriormente. Ele afirma teimosamente que não vai procurar o portal divino, mas o garoto de olhos vermelhos entende que ele quer realizar seu desejo e se reencontrar com seu irmão mais novo desaparecido. De longe, Akane e Midori testemunham Ayato, falando consigo mesmo, e ficam muito curiosas. Midori parece ter alguma determinação, e seus olhos se iluminam enquanto ela sai correndo. Nas proximidades, um dispositivo está monitorando cada movimento do grupo. Acontece que Midori está tentando procurar informações sobre Ayato para encontrar uma maneira de ajudá-lo, mas não consegue encontrar nada. O sistema até emite um aviso de restrição de acesso, o que confunde bastante Akane e Midori. Um jovem está caminhando sob o céu cinza, onde acima das camadas de nuvens estão as suaves luzes azuis da lua, graças às quais ele pode se misturar à noite escura. Em um laboratório, um garoto está sendo contido por milhares de máquinas. Uma voz introduz isso como a quinta versão na fase de desenvolvimento do driver automático. O doutor ao lado do presidente Arthur revela a ele o excelente poder de combate do driver. O loiro que está perto diz casualmente que não gosta disso e sai. O presidente está acostumado com seu temperamento explosivo e apenas ri da situação. De repente, Arthur pergunta a seu assistente ao lado sobre a situação do novo aluno. O assistente menciona o nome Brunner, que está doente, e o presidente instrui-a a deixar o novo aluno descansar. O doutor que inventou a máquina está secretamente parado nas proximidades, tramando. Na casa de Ayato, um robô o observa à distância. Ayato também percebe essa vigilância, mas não quer alertar ninguém. Atrás da tela de monitoramento está um jovem loiro que se parece exatamente com Ayato e parece odiá-lo muito, querendo encontrar evidências de que Ayato matou seu pai. Na cafeteria da escola, Okane e Midori encontram Ayato para conversar. Okane não enrola e menciona diretamente que suas informações estão restritas, portanto, eles não podem acessá-las. Ayato questiona as intenções deles. Okane fica bastante envergonhado ao dizer que eles querem ajudá-lo, pensando que deve haver algo escondido no caso do assassinato de seus pais. Vendo que ele não pretende dizer nada, Midori rapidamente apresenta a Ayato um aplicativo para fazer amigos, através da qual ela quer se aproximar dele para aprender mais. Ela também revela que a senhora Undine, que inicialmente visitou a casa de Ayato, também usa essa plataforma, mas Ayato não está interessado e vai embora. No caminho descendo de elevador,
computador, Midori recebe inesperadamente um pedido de amizade de uma conta chamada Blue Stray Cat. Akane entra em pânico, pensando que alguém os está perseguindo. Midori clica no link que a conta enviou e descobre que essa conta está tentando revelar a ela como acessar informações secretas apenas tendo um cartão de acesso. Por curiosidade, Akane e Midori invadem o escritório da Sra. Undine. Justo quando Akane consegue pegar o cartão e está prestes a fugir, a Sra. Undine aparece de repente. Felizmente, Midori rapidamente entrega a ela o bolo que acabara de comprar, e ambas conseguem escapar por pouco. Ao chegar e escanear o cartão para acessar informações, Midori pesquisa as informações secretas de Ayato e um artigo sobre o Natal Azul aparece. Ao ler o conteúdo, ambas descobrem que no dia 24 de dezembro no mundo humano, muitas pessoas foram assassinadas por um homem. Por outro lado, o jovem loiro que está monitorando Aoto recebe informações de acesso do cartão da Undine sobre Aoto. Ao mesmo tempo, no quarto de Arthur, Locke é urgentemente convocado devido ao desaparecimento de um estudante de pesquisa do laboratório. O jovem loiro corre intensamente pelo saguão do edifício de tecnologia como se estivesse procurando algo. Em outro lado, Akane e Midori pesquisam sobre o incidente do Natal Azul e descobrem que há uma testemunha sobrevivente daquele ano, uma garota chamada Rory. De acordo com seu depoimento, a pessoa que causou o incidente naquele ano era uma pessoa loira, de olhos azuis, segurando uma espada de água. Pela descrição, elas ficam surpresas porque essa pessoa se assemelha muito a Ayato. Justo quando estão prestes a pesquisar mais, inúmeros robôs de segurança aparecem e a porta da biblioteca se abre. Um jovem loiro entra, perguntando o que elas estão fazendo com um cartão de acesso roubado. Akane o reconhece como um membro da equipe de cavaleiros de Arthur, chamada Brunner. Ele decide contar a elas a verdade sobre o Natal Azul. Em outro lado, quando Brunner deixou seu posto de vigilância no ATO, uma pessoa misteriosa com uma máscara veio para cortar sua conexão de vigilância. Nesse momento, Ayato recebe uma mensagem da conta Blue Stray Cat, e ao ver o conteúdo sobre o Natal Azul, fica extremamente chocado. A pessoa, mascarada nesse momento, recorda daquela noite de Natal, onde ele e Ayato se encontraram. Naquele tempo, a pessoa mascarada ainda era um jovem que caminhava em um shopping quando de repente a energia acabou. Alguém que se parecia com Aoto apareceu com um manto completo e matou um segurança próximo, então usou gelo continuamente para impedir que todos escapassem. Aquela pessoa se carregou e disparou contra um infeliz convidado após outro. O loiro, ao ver isso, não ficou com medo, mas muito animado. Ele foi cortado uma vez pelo sósia de Ayato, cristalizando em uma máscara de gelo em seu rosto, e juntos assassinaram todos. O pai de Brunner naquele ano também morreu horrivelmente nas mãos daqueles assassinos cruéis, enquanto protegia a pequena Rory. Quando Brunner chegou, já era tarde demais, e seu pai só pôde descrever o assassino como alguém com olhos azul escuros. Desde então, ele vem seguindo o rastro de quem matou seu pai. Voltando ao presente, Akane acha que definitivamente não é um ATO, por isso Brunner precisa de ajuda para encontrar quem está por trás disso. Quando ele abre a vigilância, a localização de um ATO desapareceu. Felizmente, um ATO tem um dispositivo de rastreamento de localização no aplicativo Friend, e ela descobre que ele está nas ruínas do Blue Christmas. Quando Ayato chega ao ponto de encontro, descobre que a pessoa mascarada também está aqui. A pessoa mascarada parece sentir que Ayato não é a pessoa daquela noite, porque seus olhos são muito puros. Neste momento, Brunner, junto com Akane e Midori, chega a tempo, e Brunner ataca, empurrando o outro para trás. Brunner reconhece a pessoa mascarada conhecida como o Gênio dos Santos, chamado Schrödinger, ou Dinger para abreviar. Vendo a situação, Dinger convoca muitas máquinas de combate. Brunner e a dupla, Akane e Midori, se separam para lutar, enquanto Ayato avança furiosamente para combater Dinger, perguntando-lhe sobre o paradeiro de quem se parece exatamente com ele. Dinger percebe que ele não é o loiro daquela noite e fica bastante desapontado, mas convoca uma máquina que chama de Samidari e ordena que elimine todos. Antes que Ayato possa reagir, Brunner já está na frente dele, lutando contra a máquina. Ayato também avança para ajudar Brunner, lutando juntos contra Samidari. Quando de repente a máscara do robô quebra, ele imediatamente reconhece o rosto familiar de seu irmão mais novo desaparecido, a pessoa mascarada. Após essa batalha, ele também escapa, deixando Ayato com inúmeras perguntas
perguntas sobre o paradeiro de seu irmão. Brunner também questiona o incidente do Blue Christmas naquele ano. Ayato, para evitar implicar seu irmão, assume a culpa por conta própria, mas Brunner descarta isso. Quando todos se aproximam do robô, seus olhos de repente brilham. Samidare reconhece Ayato como seu mestre. Midori tem a ideia de fazer com que ele poste uma foto com o robô no Friend Circle. Quando ele vê a foto de Ms. Undine-like, ele sorri, muito levemente. Ao longe, o suposto irmão mais novo desaparecido de Ayato aparece, mostrando um sorriso muito misterioso. A imagem de um castelo antigo aparece enquanto uma voz misteriosa apresenta outro mundo por trás da aparência glamurosa que costumamos ver. Esse mundo é extremamente sombrio, o mundo daqueles que vivem nas sombras, chamados de os desobedientes. Em um trem a caminho das ruínas abandonadas, Midori está sentada com suas amigas Akane e Ayato. Ela está muito curiosa sobre onde está o mundo abandonado quando de repente o vínculo do animal de estimação aparece e explica a seu dono que é a terra que o conselho do governo não pode administrar e também onde os alunos terão que ir para o treinamento. Quando o trem chega à sua parada, Midori olha animadamente para fora para admirar a paisagem, maravilhando-se com a beleza daquele lugar. Enquanto isso, Akane se pergunta por que não há equipamento de vigilância para o treinamento quando de repente Jinji aparece. Ele é um jovem que não se interessa por nada, exceto matar. Ele zomba de Akane, deixando-o furioso e prestes a discutir com Jinji, mas Hikari o detém. Ela é uma garota que sempre aparece com um sorriso brilhante nos lábios. Midori vai cumprimentar as garotas, e Yukari também está parada por perto, imersa em pensamentos. Ela nota a profunda escuridão nos olhos de Ayato. Quando todo o grupo avança para a área externa, uma garota vestindo uma máscara de cavalo os cumprimenta com muito entusiasmo, mas o grupo a acha estranha e a ignora, fazendo com que ela os persiga em lágrimas. Ao remover a máscara de cavalo, um lindo e radiante rosto é revelado. Ela se apresenta como uma membro dos Cavaleiros da Mesa Redonda de Arthur, chamada Bedivere. Acontece que a estranha máscara de cavalo foi algo que seu terrível colega de equipe, Wayne, disse para ela usar, fazendo-a chorar amargamente por ter sido enganada. Jinji imediatamente aborda o assunto principal, perguntando quando o treinamento começará, e ela anuncia que o treinamento começa agora. O grupo se divide, com Jinji indo sozinho enquanto Ayato, Akane e Midori vão juntos. Eles passam por uma densa floresta verde e chegam a um lugar que se assemelha a um templo antigo, onde encontram Brunner novamente junto com um velho de cabelos brancos. Ele apresenta sua missão como a participação no treinamento do grupo, e o tio ao seu lado é Palamides, que lutará contra eles primeiro. Ele prepara um ringue de luta de sumô, então Palamides se despida até a cintura e assume a posição. Akane, não querendo ficar para trás, tira a camisa e avança para lutar com ele. Midori fica sem palavras e se vira de lado, apenas para ver uma cena chamativa de Aoto se despindo para participar, revelando um corpo impressionante que a deixa envergonhada. Em outro local de treinamento, o grupo de Akane deve participar respondendo perguntas, onde Akane e Aoto devem correr até a porta que acham que tem a resposta correta. No final, Akane falha e cai de rosto no barro atrás da porta. Em um riacho, ele está usando a água fresca para lavar o barro do rosto. Akane toca no pendante em forma de chama em seu peito e mergulha em memórias de seu pai. De repente, uma garota de cabelo rosa aparece em uma árvore próxima. Ao vê-lo, ela se assusta e cai. E antes que Akane possa entender o que aconteceu, ele também escorrega e cai ao tentar se levantar. A garota e Akane sentam-se à beira do riacho conversando. Ela elogia seu pendant como bonito, mas também faz uma pergunta bastante estranha sobre se ele escolheria amigos ou esse pendant. Akane diz que não podem ser comparados, mas a garota casualmente pergunta se ele poderia lhe dar o colar, pois ela realmente quer um item precioso só seu. Quando Akane pergunta sobre isso, ela diz misteriosamente que somente pessoas felizes podem dizer tais coisas. De repente, os amigos de Akane o encontram e Midori se pergunta o que ele está fazendo ali. Akane se vira e percebe que a garota de cabelo rosa já havia desaparecido. De outro lado, Arthur e todos estão monitorando o grupo. O jovem loiro ao seu lado se sente bastante desconfortável com a forma como ele está treinando os alunos em direção ao portal divino.
mas Arthur apenas exibe um sorriso misterioso. Em outro lado, o grupo de Akane retornou à tenda, e todos vão se lavar após um longo dia. Hayato vê Akane mergulhado em pensamentos e fala, pedindo que Akane confie sobre seu encontro com a garota na floresta que apareceu e desapareceu como um fantasma. À noite, dentro da tenda, todos estão comendo. O grupo questiona Bedivere sobre o propósito desta viagem, mas até ela não sabe o propósito do conselho. Depois de comerem à vontade, recebem uma missão para retornar à estação de trem original. Após caminhar por um tempo, eles notam um grupo de pessoas à frente que de repente se transforma em bestas e avança para atacar. Hayato imediatamente os reconhece como humanos secundários, que desejam tanto poder que transcendem sua espécie para alcançar o portal divino. De repente, Akane lembra a todos de completar a missão de retornar à estação de trem. Quando ele e o grupo passam por uma casa abandonada, Akane parece sentir algo e entra. De repente, a garota que estava anteriormente sai correndo para atacá-lo. Akane está muito confuso sobre o porquê de ela fazer isso, e a garota revela que deve eliminar intrusos ali. Ela já foi humana, mas foi abandonada pelo conselho e se tornou assim. Ela usa seu driver para atacar Akane. O grupo de Hayato luta enquanto caminha por um tempo, quando ele percebe que Akane está desaparecido e imediatamente volta com todos para procurar. Na base, Arthur suspeita que os segundos são provavelmente do Herege Grimoire. Alguns membros ao redor sugerem enviar tropas de resgate para ajudar os jovens, mas Arthur recusa. De repente, Loki e Oz aparecem para aconselhar o presidente. Do outro lado, Akane está lutando contra a garota de cabelos rosa. Ele está muito curioso sobre o que é uma desobediente, e ela sorri para sua ingenuidade. Ela revela que ainda quer o colar em volta do pescoço de Akane, com ciúmes da felicidade que ele possui. Justo quando ela está prestes a atacá-lo novamente, felizmente, Hayato chega a tempo, usando seu driver para atirá-la longe. Ela ordena aos segundos ao redor que os ataquem. Hayato aconselha Akane a falar de seu coração para convencê-la. Ele ouve e confessa que não sabia que as pessoas lá fora viviam tão miseravelmente. Akane expressa seu desejo de ajudar, mas é atacado por ela, causando-lhe ferimentos graves. Ela lembra a ele que sua felicidade o enfraqueceu. Justo quando a garota de cabelos rosa está prestes a acabar com ele, uma lâmina a corta ao meio. Acontece que o Diver e membros das tropas noturnas chegaram. Ela revela que Arthur não quer perder ninguém, então as tropas noturnas avançam continuamente, matando os segundos. Do outro lado da tela, Loki está assistindo a batalha com Arthur. Loki sabe muito bem que não importa o que aconteça, Arthur irá teimosamente procurar o portal divino. Quando as tropas de cavaleiros eliminaram todos os inimigos, Akane senta ao lado da garota de cabelos rosa, que está morrendo. Ela limpa a sujeira do rosto dele antes de cair em sono eterno, deixando-o em dor incessante. Hayato também percebe que tanto a mente inconsciente quanto a consciente de Akane queriam salvar a garota, mas ele não tinha a capacidade de fazê-lo. Akane grita em desespero. Em uma sala brilhantemente branca, um menino de cabelos platinados está sentado sozinho em um tapete. Ele nasceu no mundo humano, mas ninguém se importou com ele, deixando-o solitário. Então, um dia, o portal divino aparece e o menino entra nele. Ele só vê uma região fria e nevada, com uma tênue lua crescente, que não consegue mudar a solidão em seu coração. Ele vagueia sem rumo, até encontrar um garoto mais velho, que apresenta este lugar como os arredores do mundo celestial. O garoto, mais velho, percebe que essa criança parece vir do mundo humano, e hoje também é Natal. O irmão de cabelos brancos, vendo o garoto sozinho, se sente mal e se transforma em Papai Noel, querendo dar um presente ao menino. O de cabelos brancos promete lhe dar um novo começo. Nesse momento, uma menina de olhos roxos corre até lá, e o de cabelos brancos a apresenta ao menino como uma nova amiga próxima deles. Do outro lado, na sala da igreja da Associação Mundial, Arthur está em pé diante do conselho. Uma voz introduz a tragédia anterior quando o portão divino se abriu pela última vez, fazendo os três mundos se fundirem e resultando em um caos em grande escala. Arthur espera que nada semelhante à tragédia do Natal Azul aconteça. O conselho sente que ele é teimoso demais em explorar o mundo além do portão divino. Mas Arthur está muito confiante porque encontrou vigilantes promissores para participar dessa expedição. No grande salão,
Locke e Oz assistem ao diálogo de Arthur com os membros do conselho através de uma tela. Oz acha o desejo de Arthur uma loucura, enquanto Locke, ao seu lado, está muito empolgado com tudo o que está prestes a acontecer. No escritório do conselho, Arthur expressa seu desejo de passar pelo portão divino com a esquadra dos cavaleiros o acompanhando. A maioria das pessoas fica bastante surpresa com sua decisão, mas ainda assim concordam em acompanhar Arthur nesta difícil expedição. Um jovem loiro se levanta para perguntar sobre as intenções de Arthur após entrar no portão divino. Arthur lembra a todos que o portão concede o poder de redefinir o mundo àqueles que o atravessam. Ele quer usar esse poder para restaurar o mundo à sua verdadeira natureza. Arthur realmente precisa da esquadra dos cavaleiros para acompanhá-lo, e todos, é claro, querem ir com ele nessa jornada. No campo de treinamento, Midori, junto com Akane e Ayato, estão correndo. Ela termina em primeiro e se sente exultante quando, de repente, Brunner vem procurá-los. Ele lembra ao grupo que Arthur quer falar com todos. Bruno revela a intenção de ir ao portão divino, e Akane está bastante ansiosa, sem saber se Arthur permitirá que eles venham junto. Tanto Akane quanto Midori correm em direção ao presidente. Ayato também está prestes a seguir quando o garoto misterioso aparece novamente. O garoto pergunta a Ayato sobre o desejo que ele pretende fazer. O garoto sente que Ayato está mudando gradualmente, caminhando em direção ao futuro que o espera, mesmo sabendo que terá que passar pela dor novamente. No escritório de Arthur, todo o grupo se reuniu. O presidente revela que adora olhar para aquários vazios porque se sente intrigado sempre que pensa sobre o que colocar neles. Quando Ayato olha para isso, ele se lembra de sua família, o que surpreende bastante o grupo. Arthur também não parece muito surpreso com essa escolha e diz que o mundo tem muitas escolhas diferentes, por isso nunca pode existir como um todo unificado. Arthur se levanta e convida o grupo de Akane a se juntar à jornada para o portão divino. Apesar das dúvidas das crianças, ele lembra que apenas aqueles que acreditam o suficiente no portão podem entrar nele. Do outro lado, Oz e Locke discutem sobre a ideia de Arthur de redefinir o mundo. Locke lembra Oz que se ele não confia na decisão de Arthur, deveria fazer sua própria escolha, fazendo Oz ficar irritado e sair. Locke, nesse momento, afunda nas memórias de quando conheceu Arthur pela primeira vez. Naquela época, ele era o garoto loiro que havia atravessado o portão divino, parado diante de um vasto campo. Ele se aproximou de Arthur para perguntar sobre seu desejo. Arthur surpreendeu muito Locke porque ele apenas desejava se tornar rei para trazer paz ao mundo e reduzir o sofrimento das pessoas. Aquela bondade fez Locke se apaixonar por ele. Desde aquele momento, ele decidiu acompanhar o garoto no difícil caminho em direção ao futuro. Voltando ao presente, Locke entra no laboratório e lembra os cientistas que estão lá. Sobre a ativação do projeto Twilight Judgment no topo da torre de alta tecnologia, Oz e os outros cavaleiros estão usando drivers para demonstrar seu poder, como se quisessem realizar algo misterioso no campo de treinamento. Akane, Ayato e o grupo de Midori, junto com os professores, estão discutindo o portal divino. Midori pergunta se Ayato não tem intenção de ir. Ayato se perde em memórias de quando Arthur falou sobre seu propósito em encontrar o portal divino. Ele quer se tornar um rei, governando o país usando o grande poder do portal, tudo por causa de um amigo que aparece uma vez por ano chamado Papai Noel, o que surpreende muito Midori. Midori agora está se perguntando, com o grupo, se apenas a primeira pessoa a passar pelo portal pode ter seu desejo realizado. Os professores negam isso, dizendo que o portal realiza desejos para todos que entram. É por isso que, quando o portal foi aberto pela primeira vez, o mundo se tornou caótico. Akane e Midori estão determinadas a ir, a qualquer custo. Undine pergunta se Ayato pretende ir. Ele está bastante pensativo, mas então decide seguir em frente com isso. Aoto irá ao portal divino com todos no dia em que todos se reunirem. Arthur está diante deles, apresentando 2 convidados que os acompanharão desta vez. Oz se adianta para se apresentar primeiro como um descendente do mundo dos dragões. Locke, ao seu lado, também está calmo, informando a todos que ele é do mundo divino. Akane não confia muito nesses deuses, enquanto Jinji, ao seu lado, olha pensativamente para Locke, lembrando do pacto daquele dia em que Jinji o conheceu no campo de treinamento. Midori está correndo diligentemente para se preparar para a viagem. Akane também está imersa em pensamentos sobre descobrir a verdade sobre seu pai. Em outro lado, Ayato está conversando com o garoto misterioso. O garoto percebe o desejo de Ayato de poder decidir o que deveria fazer. De repente, Undine corre até ele, retornando imediatamente o espaço ao normal. Ela revela que Arthur quer vê-lo. Quando Ayato chega ao lugar do presidente, Arthur revela a
ele que sempre quis retribuir ao seu amigo Papai Noel, aquele que lhe deu tudo quando ele não tinha nada. Ele tem sempre medo do vazio e da perda, por isso mentiu ao dizer que gostava de aquários vazios. Arthur também sabe que Aido assume toda a culpa para proteger seu irmão mais novo, porque apenas quando você considera algo mais importante do que si mesmo, você se tornará mais forte do que qualquer um. No escritório de Arthur, Loki está sentado com as pernas cruzadas, olhando casualmente para Arthur com grande interesse. Loki pergunta ao presidente sobre seus planos após chegar ao portal divino. Arthur sorri misteriosamente e se inclina para sussurrar algo no ouvido de Loki. Depois, Arthur deixa o escritório e chama os membros do lado de fora para se prepararem para a partida em direção ao portal. Arthur agora revela seu verdadeiro propósito. Ele quer destruir permanentemente o portal divino, acreditando que é a origem de todas as tragédias e a principal causa da fusão dos três mundos, causando caos para o povo. A realidade pacífica da cidade agora é apenas uma fachada. Neste momento, os Notrons se posicionaram para criar um campo magnético extremamente forte. Arthur usa a espada sagrada para liberar uma aura dourada brilhante, convocando com sucesso o portal divino antes de ir para o mundo além do portal. O grupo deve passar por um espaço caótico. À sua frente está um enorme portão. Midori pensa que eles chegaram ao portão quando, de repente, outro membro a lembra de que incontáveis portões como este aparecerão antes que eles cheguem ao portão divino. Atravessar o primeiro portão leva a um corredor que leva a um magnífico palácio. Antes que os estudantes possam entender a situação, Arthur ordena que os membros do Esquadrão dos Cavaleiros estejam prontos, e eles puxam seus drivers um por um. De repente, inúmeros drivers saem de controle e avançam para atacar. Arthur sabe que este é o desafio de Loki para eles. Ele lidera toda a equipe para atacar, rompendo fileiras de robôs, e finalmente, o grupo destrói um grande número de robôs antes de entrar no palácio. O grupo percebe que há duas escadas sinuosas diante deles, levando à fonte da luz ofuscante. No topo, estão os deuses que governam a terra de cima. Eles são o teste para os humanos, e o grupo de Arthur deve superá-los para continuar. Com o incentivo do Esquadrão dos Cavaleiros, eles rapidamente usam seus drivers para lançar seu ataque. Arthur lidera o grupo de Akain correndo pelas escadas até o topo da torre. Akain percebe que Arthur teve que deixar o Esquadrão dos Cavaleiros para lutar a fim de alcançar seu objetivo. Quando o grupo está quase no topo, um deus usando magia de fogo bloqueia seu caminho de repente. Ele desencadeia um ataque que separa o grupo. Jinji e Yukari são jogados para outra escada. Justo quando o deus está prestes a atacar Arthur, sua filhinha imediatamente corre para resgatar o pai. Arthur e o grupo conseguem passar pela próxima porta, mas a garotinha é, infelizmente, atravessada pelo deus do fogo. O velho Palamides pega a garota bem a tempo e a entrega a Arthur antes de fechar o portão. Lutando contra o deus sozinho, a pequena Gally, nos braços do pai, se desculpa, lamentando não conseguir guardar o tesouro que seu pai lhe deu. Gally só tem tempo de olhar para seu pai uma última vez antes de morrer. A morte da garota parte o coração de todos. Embora Arthur esteja em uma dor agonizante, ele só consegue colocar a garota no chão e continuar chamando o grupo de Akain para seguir em frente, surpreendendo-os com sua aparente frieza. Do outro lado, os cavaleiros estão lutando contra o espírito do sacrifício. As cavaleiras se reúnem para atacar, mas ainda são esmagadas pelo poder aterrorizante dos deuses. Os cavaleiros não estão em melhor situação, tendo sido seriamente feridos e sacrificados, restando apenas alguns. A garota de cabelo azul e o velho Palamides estão enfrentando um deus muito poderoso. Brunner também se sacrifica para que a garota de cabelo rosa possa continuar lutando contra um deus. Ao testemunhar isso, o deus a zomba, mas a garota de cabelo rosa não se importa e continua lutando, não querendo que o sacrifício de seu companheiro seja em vão. A loira de temperamento forte questiona um deus sobre o porquê de bloquearem seu caminho. O deus lhe lembra que eles são os guardiões do portão e que este é seu dever. AWS, do lado de fora do portão, sente cada pessoa caindo e está em extrema angústia, odiando não poder impedi-los de confrontar os deuses. A loira se lembra de quando conheceu Arthur pela primeira vez e como ficou emocionada com a determinação de Arthur em se tornar rei. A loira parece ganhar forças e continua a lutar contra os deuses lá em cima. Em outro lugar, Arthur encontra novamente a garota de cabelo rosa, Triss, que agora está seriamente ferida. Ele pergunta sobre o paradeiro dos outros cavaleiros e recebe notícias de que a maioria está em má forma após suas últimas palavras. Triss também solta seu último suspiro e fecha os olhos.
Midori está quase esmagada pela cruel realidade, sem entender por que tantas pessoas tiveram que se sacrificar. Arthur diz que é para alcançar o nobre propósito. Ele é quem suportará a dor em seus ombros, carregando a responsabilidade que os cavaleiros confiaram a ele. Sua determinação mostra ao grupo de Kane a dedicação do rei, e eles ainda decidem acompanhá-lo até o fim. No laboratório, Locke assiste com um cientista ao surgimento de uma poderosa entidade prevista para ser o próximo desafio de Arthur. De outro lado, o presidente rompeu o último portão para alcançar o portão divino. Quando entram, uma pressão extremamente poderosa faz o grupo de Akain hesitar. Arthur revela que este é o desafio final. Ele luta para dar um passo em direção ao portão divino, bem diante de seus olhos. Arthur avança, enquanto recorda os guerreiros que se sacrificaram na entrada do Bash. Último portão. Brunner não está morto e encontra o jovem cavaleiro que agora está gravemente ferido e inconsciente nos braços de Brunner. Acima de Brunner estão os deuses. Justo quando ele está confiante de que Arthur está prestes a ter sucesso, um deus revela de repente que o que eles estão protegendo não é o portão divino. Isso choca Brunner quando Arthur atravessa o portão divino. O robô artificial de Locke de repente carrega e empurra Arthur para dentro do portão antes que ele se feche, confundindo o grupo de Akain. Dentro, o robô usa controladores de múltiplos elementos e ataca incansavelmente Arthur. Ele usa toda a sua força tentando destruí-lo. Do lado de fora, o grupo de Akain também está tentando encontrar uma forma de abrir o portão para resgatar o presidente. Bruno se aproxima por trás com uma expressão muito calma. Dentro do portão, Arthur agora está gravemente ferido após a batalha com o robô, quando de repente Locke emerge de uma barreira. Em sua mão está a espada sagrada, Gênio dos Santos. Locke vê que Arthur é tão digno de pena que não consegue nem segurar uma espada. Então lhe oferece duas escolhas: ser controlado por ele ou morrer à mão de Locke. Arthur, como Locke previu, não se submete. Locke está entediado e para de falar, partindo em busca de um rei para substituir Arthur. Nesse momento, Arthur também tem seus próprios planos. Ele pega a espada que Locke lhe atirou de volta e, lutando, se levanta. Do lado de fora, o portão finalmente se abre para o grupo. Arthur surge da poeira, mas agora está controlado por Locke. Um golpe atravessa Brunner, fazendo-o colapsar no local. O portão também se fecha antes que os estudantes consigam entender a situação. O chão sob ele se parte, e todo o grupo cai em um abismo sem fim. Do lado de fora do portão, uma torre imponente se ergue na cidade da tecnologia. Uma voz misteriosa fala, contando a história de uma pessoa arrogante que já construiu uma torre que chegava ao céu onde habitam os deuses. Como punição, os deuses a derrubaram com um relâmpago. No entanto, agora esses humanos ousam olhar na direção do portão divino, o lugar onde os deuses habitam. Nesse momento, o cabelo de Arthur se torna preto e branco. Ele está sentado no trono dourado, no topo da recém-aparecida torre no meio da cidade. Seus olhos estão sem vida, mas na mente de Arthur ainda há um fragmento de sua alma restante. Locke percebe que Arthur agora está sob seu controle por toda a cidade. O conselho emite um toque de recolher urgente, exigindo que os cidadãos não saiam de suas casas após as 8 da noite, usando a desculpa de um erro no sistema que precisa de reparo. Oz está na sala do conselho, relatando a tentativa de golpe de Arthur à autoridade suprema. Acontece que Oz convocou os deuses do norte para impedi-los de permitir que Arthur fizesse algo tolo. Nesse momento, Locke entra com um meio sorriso, relatando calmamente o sacrifício do esquadrão dos cavaleiros e de Arthur, horrorizando Oz. Após a reunião do conselho, Oz corre atrás de Locke do lado de fora para questioná-lo, desesperadamente querendo saber a verdadeira situação de Arthur, do esquadrão dos cavaleiros e dos estudantes. Locke lembra ironicamente que os dois queriam se opor aos Seis Santos e que o sacrifício estava de acordo com o plano. Ele e Locke estão do mesmo lado. Oz não se importa nem um pouco com isso e pergunta teimosamente sobre a situação do grupo da academia. Locke então revela a cruel verdade de que o grupo da noite e Arthur morreram todos em combate. Oz fica chocado porque os próprios deuses que ele convocou foram a causa direta de suas mortes. Ao mesmo tempo, um grupo de professores, com os rostos completamente cobertos, se infiltra em uma mansão. Eles vão para a biblioteca, abrem uma câmara secreta e descem. Acontece que este é o esconderijo do grupo de Akane, que ainda está vivo. Depois disso, Fall está jantando e revela que o conselho está monitorando de perto seus movimentos.
Ela dá remédios, comida e roupas aos estudantes antes de sair para evitar a suspeita do conselho da escola. Depois que os professores saem, Gingy chama o Papai Noel, amigo de Arthur que aparece uma vez por ano. Ele analisa seriamente que o ato de Arthur de matar Lancelot é a traição mais clara, mas Midori discorda, acreditando que Arthur estava sendo controlado por alguém. Ela também percebeu a presença de Loki naquele momento. Acontece que foi o Papai Noel quem ajudou os professores a resgatar os estudantes presos. Lembrando de quando o grupo estava escapando, a perna de Hikari ficou ferida e ela não conseguiu continuar. Ele foi quem apareceu na hora certa para salvar o grupo. Gingy pergunta ao Papai Noel sobre seu propósito. Ele simplesmente expressa isso como uma promessa a Arthur. Em outro lugar, no laboratório da academia, Loki entra animadamente e coloca intimamente seu braço ao redor de um cientista próximo, discutindo o plano do julgamento do crepúsculo. Uma garotinha de cabelos azuis salta de repente, surpreendendo Loki. Seu nome é Shakespeare. Ele a apresenta entusiasticamente a tragédia que preparou antes que ela pergunte sobre seu roteiro. Loki apenas acaricia a cabeça dela e menciona que Shake pode usar sua caneta sagrada para escrever aquele roteiro horrível. No escritório, Oz está profundamente arrependido por ter causado indiretamente a morte dos estudantes, do Esquadrão da Noite e de Arthur. Helena, amiga perdida de longos anos de Midori, traz chá para o escritório. Ela fica extremamente assustada ao ver o nome e o rosto familiar de sua amiga Midori aparecendo na lista de vítimas. Em outro lado, na câmara secreta do porão, Papai Noel revela ao grupo que o conselho esconde muitos segredos. Eles até conhecem a verdade por trás da morte do pai de Akane e do desaparecimento de Helena, deixando-os muito ansiosos para saber a verdade. Mas o conselho escondeu isso tão bem que nem mesmo o Papai Noel e Arthur sabiam disso. Ele lembra a todos que tudo isso é um plano de Loki. Ele colaborou secretamente com cientistas chamados Gênios dos Santos para manipular todo o conselho. Papai Noel entende muito bem as intenções de Loki. Ele quer usar o portal para recriar o mundo. Quando Arthur descobriu, arriscou a vida para destruir o portal divino. Quando todos perguntam, preocupados, o que fazer agora, Papai Noel lembra que o direito de determinar o mundo será dado a quem chegar ao portal. Ele se ajoelha diante dos alunos e os implora para retornarem ao portal. O grupo de Akin percebe que voltar lá é basicamente buscar a morte, então eles estão muito hesitantes. Papai Noel revela que Arthur confiou e os escolheu para essa missão. Ayato se senta atordoado em uma sala com um misterioso garoto de olhos vermelhos diante dele. O garoto pergunta a Ayato se ele quer mudar o futuro ou o passado. O garoto sabe que Ayato está se abrindo gradualmente. De repente, Gingy entra na sala chamando Ayato. A situação agora é bastante complicada, dividida em dois lados. Um lado é o Gingy, Yukari e Hikari, que querem retornar ao conselho, pensando que Arthur pode ser o vilão. O outro lado é o grupo de Akane, que ainda confia no presidente. Yukari acha que podem ter sido arrastados para essa confusão pelo presidente e não querem se aprofundar mais. Gingy aconselha o grupo a que o melhor é voltar ao conselho, mas todos no grupo de Akane têm seus próprios objetivos para chegar ao portal. Akane quer descobrir a verdade sobre a morte de seu pai, Midori precisa ver sua amiga novamente, e até Ayato quer investigar o desaparecimento de seu irmão mais novo. Gingy, vendo que não pode convencê-los, sai com as duas garotas, Hikari e Yukari, para voltar ao conselho. Eles desejam boa sorte ao grupo. Quando chegam ao conselho, o grupo de Gingy enfrenta o interrogatório de Loki. Ambas as garotas, Yukari e Hikari, não revelam o local onde estão escondidos. Apenas Gingy é influenciado pelas palavras doces de Loki. Mas quando Gingy leva Loki para o que deveria ser o abrigo do grupo de Akane, descobre que Papai Noel havia previsto isso e usou magia de confusão de memória, de modo que Gingy e o grupo não conseguem lembrar a localização exata do abrigo do grupo de Akane. De repente, Gingy tem uma ideia. Ele imediatamente vai encontrar os professores, dizendo que o abrigo dos alunos foi encontrado e que devem evacuar rapidamente, antes que Loki o descubra. Quando Undine e os professores chegam ao local de Akin, descobrem que foram enganados. Loki imediatamente os cerca com motoristas. Papai Noel, vendo a situação ruim, pergunta pela decisão do grupo de Akane. Vendo a determinação deles em alcançar o portal divino, ele sai para abrir um caminho, lutando contra o exército de Loki para que o grupo possa escapar. O grupo de Akane corre por um longo túnel que,
segundo Papai Noel, leva direto ao portal divino. No céu da cidade, um portal se abre. Nele, a pequena Shakespeare usa sua caneta sagrada com Loki para escrever um comando, fazendo o grupo de Akane desaparecer diante dos professores no porão. Para onde eles irão? Acima do vasto céu, Loki e a pequena Shakespeare estão em um jardim paradisíaco. Loki pergunta empolgado à menina sobre a história que ela escreveu. A história conta sobre um rei que era muito amado por todos. Mas então, ela foi odiada pelos membros a que se refere. Neste momento, ela menciona de repente que ele trocou o amor pela eternidade, sendo controlado por Loki. O grupo de Akane, Ayato e Midori é teleportado diretamente para o caminho do portão divino. Eles são perseguidos por muitos motoristas, e uma voz zombeteira ecoa. É Loki, junto com Shakespeare, usando a caneta sagrada para arranjar tudo. O grupo em fuga também cai em um poço sem fundo. Quando abrem os olhos, veem incontáveis espectadores sentados ali assistindo. Todo o grupo está em um estranho palco. Akin, vendo a má situação, tenta escapar, mas parece haver um campo de força invisível ao seu redor, impedindo o grupo de fugir. Shakespeare escreve mais enredo para a peça. Ao lado de Ayato, um garoto de cabelo rosa chamado Hamlet aparece de repente. Ao lado de Midori, uma garota loira chamada Macbeth posa com muita confiança. Mesmo ao lado de Akin, há um cara estranho chamado Otelo. Todos são atores na pequena peça de Shakespeare. Ouvindo Loki pedir mais pontos de virada no enredo, ela se senta animadamente. Shakespeare escreve palavras no ar, formando gradualmente a peça em sua cabeça. Eu vim, seguindo as palavras sem entender, e me transformei em uma camponesa. Midori se torna uma prisioneira, capturada por falhar em assassinar o senhor. Quanto a Ayato, ele é forçado a mentir preso a uma cama, tornando-se um belo, mas desafortunado garoto, fraco e apenas esperando morrer quando a última folha cair do lado de fora. Em seguida, é a vez da performance de Akane. Ele é um ator na peça da Cinderela. Ele é forçado por um poder misterioso a fazer expressões e falas estranhas. Quando um colega chega, o jovem Akane, muito relutantemente, tem que interpretar a boa filha e abraçar seu pai. A peça até lhe dá uma mãe e uma meia-irmã. A cena muda. Desta vez, ele tem que usar roupas sujas e se ajoelhar no chão para esfregá-las enquanto é espancado por sua mãe e irmã. Do lado de Midori e Ayato, eles são forçados a permanecer em seu estado atual. Ele está deitado na cama enquanto ela segura as barras da prisão, esperando por julgamento. No clímax do lado de Akane, Shakespeare escreve a parte onde Cinderela recebe uma carta de convite. Depois de uma série de linhas piegas, Matello aparece na forma de uma fada madrinha. Loki acha essa parte bastante chata. Então Shakespeare para de escrever para pensar. Naquela pausa súbita, Akane vê seu pai. Enquanto ainda está confuso, as luzes se acendem. O traje de Akane agora é um vestido de princesa. Ele é convidado a dançar por um príncipe, mas imediatamente a figura mascarada se inclina perto da orelha de Akane, revelando que ele é o pai desaparecido de Akane. Do lado de Midori, ela é forçada a continuar correndo de acordo com o roteiro. Loki também acha que essa cena não está certa. Shakespeare para de escrever para discutir. As luzes do palco se apagam mais uma vez. O pai de Akane tira a máscara e declara: "Agora é nossa chance." Então ele arrasta seu filho para fora, correndo. Esta cena entra na visão de Loki e Shakespeare. A garota está muito animada e imediatamente pensa em um novo roteiro. Shakespeare escreve que Akane está nos braços de Otelo. Midori atua com Macbeth e Ayato segura as mãos de alguém. A peça da garota termina com todos morrendo juntos. Enquanto Ayato ainda segue o roteiro e observa pela janela, dizendo suas palavras finais, de repente, memórias de seu irmão mais novo despertam nele. Ayato se levanta e corre apesar da obstrução de Hamlet. O pai e o filho Akin chegam a um corredor onde Loki não pode monitorar Akin. Sem se conter, ele dá um tapa no rosto do pai, questionando por que ele fingiu sua própria morte. Midori, enquanto corre continuamente, ouve a voz de alguém atrás dela. Ela se vira e a paisagem se tornou a estrada familiar para casa. Midori vê Helena correndo e fica muito confusa. Ela imediatamente corre atrás de sua amiga. Do lado de Ayato, ele vê a casa familiar de antes. Alguém atrás dele coloca um cachecol quente sobre Ayato. Ele se vira e vê que é seu irmão mais novo desaparecido, Akane.
Neste momento, Ayato e seu pai refletem sobre velhas memórias. Seu pai lhe diz que tinha uma missão nobre, por isso precisou deixar mãe e filho para trás. O pai então tira um par de luvas de beisebol e convida Akane a jogar como nos velhos tempos. Midori, enquanto corre atrás de sua amiga, tropeça e cai. Helena se vira para ajudá-la a se levantar. Sua amiga sente-se profundamente arrependida por seus pensamentos egoístas terem causado a separação. Helena lembra a Midori que a única amiga que ela tem é Midori e que a ama muito. Ayato está de frente para seu irmão mais novo. O irmão diz que viajou para muitos lugares, mas sempre teve curiosidade sobre seu irmão mais velho, se perguntando se tivesse segurado a mão de Ayato naquela época, a tragédia teria ocorrido. Vendo seu irmão mais novo diante dele, Ayato pergunta calmamente quem ele é. Ele sabe que este não é seu verdadeiro irmão. Do lado de Midori, ela e sua amiga caminham sob o céu noturno. Midori se sente muito arrependida por ter abandonado Helena, mas sua amiga não se importa. Ela apenas expressa o quanto sente falta de Midori. Mas quando Midori tira o porta-retrato da amizade das duas, Helena não consegue lembrar o que é. Do lado de Akin, ele está jogando bola com seu pai. O pai pergunta se ele quer voltar a antes vivendo juntos como uma família de 3. Quando Akane pergunta sobre seu sonho de pesquisa, o pai diz que ele não deve abandonar mãe e filho por algo assim. O ponto-chave que faz Akane suspeitar é a afirmação de que sonhos são apenas sonhos se não puderem se tornar realidade. Seu pai nunca diria tais palavras porque é alguém que poderia abandonar mãe e filho por seu sonho. Não há como alguém tão persistente na busca de seu sonho desistir tão facilmente. Ele recua e pergunta pela verdadeira identidade da pessoa diante dele. A forma de um camarada aparece, falando em um tom mecânico que a missão falhou. Do lado de Midori e Ayato, a amiga Helena e o irmão mais novo também revelam suas verdadeiras formas uma a uma. Na verdade, eles são Macbeth e Hamlet disfarçados. A sagrada pena de Shakespeare perdeu seu efeito, deixando-a muito confusa, mas Locke acha que essa é a verdadeira boa peça. Ele estala os dedos, fazendo com que Shakespeare imediatamente caia em um profundo sono, enquanto o grupo de Akin cai em fossos profundos mais uma vez. A peça de Locke, chamada Realidade, está prestes a começar. Na consciência de Arthur, Locke está divagando sobre a natureza humana. Arthur não se importa com isso. Arthur, fora da realidade, está preso na forma de um imperador no subconsciente de Arthur. Locke está invadindo. Ele está muito empolgado ao ver o amigo de Arthur, o Papai Noel, chegando para resgatá-lo, mas Locke tem certeza de que não pode lutar contra os deuses do norte convidados por Oz. Locke deixa Arthur em um estado contemplativo. Neste momento, todo o grupo de Akane caiu em um buraco negro, cada pessoa separada em locais diferentes. Ayato acorda e se encontra no grande salão onde a equipe de Cavaleiros de Arthur se sacrificou para que o grupo pudesse continuar. O garoto de olhos vermelhos aparece novamente. Ele instiga Ayato a ir rápido porque os deuses estão chegando. Do lado de Akane, ele está perdido no primeiro portal. De repente, vários motoristas aparecem, o perseguindo, enquanto ele corre desespero. De ambos os lados das paredes, muitos canhões estão apontados diretamente para Akane e disparando. Dory, neste momento, está em um corredor cheio de musgo verde quando, de repente, ouve explosões em algum lugar. Ela corre na direção do som. De repente, Midori encontra Helena novamente parada à frente. A amiga sorri enquanto Midori congela, não acreditando em seus olhos. Do lado de Akane, ele está usando seu motorista para se defender das máquinas ferozes. Quando está encurralado, de repente uma longa faixa de fogo passa por ele. Os robôs à frente de Akane são destruídos em um instante diante de seus olhos perplexos. Da fumaça, seu pai, que estava desaparecido há muito tempo, aparece. Akane ainda suspeita que ele é um impostor disfarçado. O pai está confuso sobre o porquê de, após ter estado ausente por apenas um curto período, alguém já ter se passado por ele para seu filho. Para se provar, ele usa magia de fogo para destruir os motoristas obstructores ao seu redor. Os professores neste momento estão diante da torre imponente. Eles sentem a presença do grupo de Akane e imediatamente correm para o topo. Midori olha para Helena à sua frente porque ela foi enganada pela ilusão de Shakespeare antes. Desta vez, quando sua amiga se aproxima, Midori levanta seu motorista em defesa. Helena, vendo que não pode convencer sua amiga, sabe que só pode lutar contra Midori para provar que é a verdadeira Helena. Akane, neste momento, está trocando golpes com seu pai. O pai conta a seu filho sobre quando ele era pequeno, como Akane quase morreu ao nascer porque sua mãe teve um parto natural. Com essa idade, apenas os membros da família saberiam disso. Akane
então para de lutar. O pai vira as costas e diz a seu filho para voltar ao conselho. Ele revela que as mortes da equipe de cavaleiros e de Arthur foram todas obra dele, deixando seu filho atônito. O pai diz que tudo é pela porta divina. Muitas pessoas se sacrificaram pela porta. Mesmo os motoristas que o grupo usa são todos resultados de pesquisas da porta divina. É por isso que eles devem sacrificar alguns para salvar muitas mais vidas. Ele teve que impedir o grupo de Arthur de destruir a porta. Isso choca e enfurece Akane. E ao saber disso, ele questiona seu pai sobre sua crueldade e sobre o conselho. Akane está profundamente desapontado que seu pai traiu a confiança de mãe e filho, empurrando seus anos de infância para a orfandade sem pai. Akane está determinado a confrontar seu pai até o fim. Ele usa seu motorista para avançar, mas o pai ainda desvia. Loki, lá em cima, junto com Arthur, testemunha toda a cena de Akane. Midori e Aoto estão lutando abaixo. Ele está muito animado para aguardar a próxima tragédia. Arthur expõe Loki, sabendo que ele planeja usar o grupo de Akin para abrir o portal divino e completar a reinicialização do mundo. Arthur aponta diretamente que a aparição dos deuses do norte fará com que o plano de Loki falhe, mas Loki não se importa muito, pois alcançar o portal divino requer a chave correta para abri-lo, e o grupo de Akin deve experienciar o desespero para obter essa chave. Loki revela sua intenção de fazer de Arthur o rei deste mundo. No Conselho Supremo, Jinji está sendo questionado pelos membros. Eles acham que ele sabe que Aoto, Akane e Midori ainda estão vivos, enquanto ele ainda não entende a intenção do conselho. Eles lembram a Jinji que ele é um membro importante do mundo humano. Os membros já não confiam em Oz e Loki. Somente Jinji pode se aproximar do portal divino. De repente, aquele que está no poder menciona que seus amigos Hikari e Yukari são figuras importantes nos mundos celestial e demoníaco. Os membros do conselho, completamente cobertos, estão agora no quarto de Hikari. Eles a chamam de princesa e querem levá-la de volta ao palácio. Yukari, no trem neste momento, também encontra os membros misteriosos. Ela é escoltada de volta. Na consciência de Arthur, Loki está parado atrás dele. Ele percebe os truques mesquinhos de Arthur. Originalmente, Loki havia colocado uma maldição para fazer com que Arthur pertencesse somente a ele, mas o fragmento de sua alma agora é apenas uma peça muito pequena. Loki se pergunta onde está o verdadeiro coração de Arthur. O Papai Noel, neste momento, está andando por um corredor escuro quando, de repente, ele vê um lugar emitindo uma luz vermelha cintilante. Os olhos do Papai Noel se iluminam imediatamente, e ele corre em direção a isso para pegar o item. De repente, uma garota de cabelo roxo aparece. Ela usa uma barreira para atacá-lo, mas o Papai Noel consegue pegar o item e escapar. Do outro lado, Midori está lutando intensamente contra Helena. Midori está furiosa, absolutamente se recusando a deixar que qualquer impostor estrague as boas memórias de sua amiga. Helena mostra o chaveiro da amizade que sempre escondeu. Agora ela tem um grupo de amigos e um lugar para pertencer, até mudando seu nome para Dorothy. Ela aconselha Midori a esquecer aquele dia porque Dorothy escapuliu de Oz. Agora ela precisa retornar. Por trás, uma clara voz feminina ecoa. É uma poderosa deusa do norte. Ao lado de Aoto, o garoto misterioso revela que Akane e Midori precisam experimentar o desespero para alcançar o portal divino. De repente, Undine corre. Ela olha para o garoto ao lado de Aoto e percebe que o viu há muito tempo. Do lado de Midori, Dorothy é derrubada pelo deus. Para proteger sua amiga, ela corre para provocar o deus, fazendo-o entrar em uma perseguição mortal. Pai e filho Akin estão lutando intensamente quando, de repente, uma chama voa em direção a eles. Antes que Akin consiga se orientar, seu pai o empurra para longe. Acontece que o deus do norte, que usa fogo, chegou para proteger seu filho. O pai de Akane usa seu motorista para forçar o teletransporte do garoto para outro lugar, enquanto ele fica sozinho para lutar contra o deus. Ele reúne os motoristas em um braço gigante e atinge o deus. Embora o deus desvie, ele é preso por correntes, e a mão gigante imediatamente o aperta firmemente. O deus tenta contra-atacar e avança para esfaquear o pai de Akin, mas o pai o abraça. Em um movimento desesperado, o pai detona uma bomba para se destruir mutuamente. Akane, testemunhando tudo, entra em um estado de choque extremo. Midori, neste momento, lutando descuidadamente contra o deus, é encurralada. Justo quando o deus está prestes a desferir o golpe final em Midori, Dorothy corre para bloquear o ataque. Midori consegue apenas agarrar a fita roxa da amiga antes de ser empurrada para um abismo. Oz corre até lá.
Mas é tarde demais, pois Dorothy caiu em batalha. Midori abraça a fita em total desespero. Loki, neste momento, está extremamente empolgado porque o grupo de Ikane possui as chaves para o portal divino. Quando Ayato atravessa o portal, vê seu irmão mais novo que havia perdido nas memórias de Ayato. Quando era jovem, encontrou seu irmão no caminho de casa e inocentemente se perguntou por que o irmão não ia à escola. Seu irmão lhe lembrou que hoje é seu aniversário. O irmão mais novo falava sobre como todos que vieram comemorar o aniversário vieram por causa de Ayato, pois ele se tornara um justiceiro. No entanto, Ayato não se importava e olhava para o irmão com olhos puros. O irmão, com raiva, perguntou por que Ayato não estava bravo com ele apesar do favoritismo dos pais. Ayato pensou que o irmão não tinha culpa, ainda o amava. Ayato não percebeu o olhar triste nos olhos do irmão naquela época. Voltando ao presente, ele fica muito surpreso ao ver o irmão ali. O irmão revela que alguém lhe disse para vir. No subconsciente de Arthur, ele está sentado conversando com Loki. Loki o lembra de que apenas os escolhidos podem entrar no portal divino. Arthur responde que aqueles que superam o desespero são escolhidos para entrar no portal. Loki astutamente tira a coroa de Arthur, confundindo-o sobre qual é o plano de Loki. Do outro lado, Midori e Akane estão passando pela desesperança de perder entes queridos e amigos. O misterioso garoto que frequentemente segue Ayato aparece novamente. Ele mostra às duas a cena dos irmãos Aoto enfrentando-se. O irmão mais novo, neste momento, está muito divertido, perguntando ao irmão mais velho como é carregar a culpa por ele. O garoto misterioso revela empolgado que quando Aoto estiver prestes a vivenciar o desespero, sua verdadeira natureza será revelada. Originalmente, após a morte dos pais e o desaparecimento do irmão, Ayato havia se reprimido para assumir a culpa por seu irmão. O portal divino está agora bem diante de Akane e Midori. O garoto as guia para dentro. O irmão mais novo recorda os velhos tempos, quando seus pais esperavam que ambos os irmãos se tornassem justiceiros. Eles eram tão extremos que amarraram o irmão mais novo na chuva para forçar Ayato a tentar se tornar o modelo que queriam. Ele pôde apenas chorar impotentemente sem conseguir fazer nada. Ayato começou a resistir de todas as maneiras. Ele se opôs aos pais para proteger seu irmão, até mesmo falhando deliberadamente no teste de habilidade para que seus pais o odiassem e dirigissem sua raiva a Ayato em vez de seu irmão. Ele tentou explicar ao irmão, mas tudo foi em vão. O irmão sabia que Ayato era mais forte que ele. O próprio Ayato havia visto o portal divino primeiro e descobriu um poder tremendo. O irmão estava muito bravo por Ayato não ter lhe contado sobre aquela grande fonte de poder. O irmão até mencionou a noite em que incendiou a casa. Foi Ayato quem se colocou à frente para assumir a culpa pelo irmão, apenas para ser brutalmente espancado pelos pais e jogado no quintal para se virar sozinho. No entanto, o irmão não entendia seu esforço. O irmão mais novo chamou Ayato de hipócrita, culpando-o pelo sofrimento que teve que suportar. Era precisamente essa raiva acumulada ao longo do tempo, desespero e emoções extremas que levaram o irmão mais novo a assassinar seus próprios pais. Ele passou por Ayato e relembrou a noite antes de cometer aquele crime hediondo. O irmão veio ver Ayato em sua psicologia distorcida. Ele quase estrangulou Ayato para que ambos pudessem ser libertados. Mas quando olhou nos suaves olhos azuis do irmão, ele se assustou e fugiu. Naquele exato momento, o irmão mais novo viu o portal divino e se tornou um vigilante. O irmão culpou Ayato por não ter fugido com ele para viver uma vida feliz apenas entre os dois, em vez de ficar para suportar seus crimes. Sua psicologia subconsciente estava gradualmente se afundando na obsessão. Aquela escuridão havia engolido sua admiração pelo irmão. Ayato explicou que sempre ansiou pelo dia em que pudesse retornar ao calor da família. Isso deixou o irmão irado. Ele acreditava que tudo não passava de mentiras. Até o amor dos pais pelos irmãos estava cheio de exploração. O irmão puxou um dispositivo com formato de olho e convocou seu motorista para lutar contra Ayato. Os outros professores correram para lá. Neste momento, eles, junto com Undine e o grupo de Akainu, testemunharam a batalha. O grupo de Akainu realmente queria impedir que isso acontecesse, mas o garoto misterioso revelou que era completamente inútil. O irmão se lançou para atacar Ayato, mas este não revidou. Apenas esquivou porque não queria magoar seu irmão. No entanto, o irmão ainda estava teimoso, acreditando que o amor familiar era falso. Ele acidentalmente revelou que, devido à falta de felicidade familiar, havia causado o trágico incidente do Natal Azul.
Undine estava muito preocupada. Quando o garoto misterioso apareceu, ele a lembrou de que ela poderia mudar o futuro. Os irmãos Ayato, neste momento, estavam lutando entre si. Ayato foi forçado a lutar. Ele foi empurrado de volta pelo poder do irmão. Quando o irmão estava prestes a desferir o golpe final, Akane realmente quis intervir, mas foi parada pelo garoto de olhos vermelhos. O garoto lembrou-os de deixar Ayato superar isso sozinho. Do lado de fora da área que levava ao portal divino, os deuses do norte apareceram. Eles pretendiam entrar e acabar com o grupo lá dentro. De repente, Oz apareceu. Ele queria lidar pessoalmente com os próprios deuses que havia convidado. Por causa da morte de Dorothy, ele estava em extrema angústia. Neste momento, Oz ativou desesperadamente uma barreira para recuperar o poder que havia concedido aos deuses. Um dragão de sangue apareceu, fazendo os deuses acima murcharem. Após lançar o feitiço, Oz também estava exausto e colapsou. O grupo de Ukin, vendo Ayato prestes a ser finalizado pelo irmão, desconsiderou a obstrução do garoto misterioso, e ambos correram para onde estava o portal divino. Quando Ayato fechou os olhos, esperando pela morte, Undine saiu correndo para receber um golpe por ele. Como o ferimento era muito grave, ela desabou em seus braços. Ela aconselhou-o a decidir seu próprio futuro e não ser atormentado pelo passado. Então ela desmaiou em seus braços. O irmão de Ayato ficou furioso por alguém ter se intrometido. Ele avançou diretamente para onde os dois estavam sentados e atacou. Em seu subconsciente, Ayato fez sua escolha. Ele estava irritado porque esse irmão havia machucado alguém que ele amava. Aoto mostrou habilidades superpoderosas, criando uma onda de choque de água que atingiu seu irmão, ferindo-o gravemente. Naquele momento, o irmão finalmente se sentiu feliz porque seu irmão havia removido a máscara do passado para mudar seu futuro. O irmão imediatamente retirou sua arma e caminhou em direção ao portal divino. Ayato se virou para ter certeza de que Undine estava bem. Ela e os outros professores prometeram cuidar das coisas ali. Eles aconselharam Akane, Midori e o grupo de Ayato a continuar em direção ao amplo portal divino e cumprir seu propósito. O portal agora estava aberto e todo o grupo entrou em um espaço cheio de névoa. O menino de olhos rubros se manifestou naquele momento. Acima de sua cabeça estava uma balança flutuante onde o desespero e a esperança eram colocados e medidos. O menino revelou que era a chave para o portal divino. Ele persuadiu todos a passarem pelo portal, seja para mudar o passado ou o futuro. As memórias do Papai Noel apareceram quando ele conheceu Arthur pela primeira vez. Aquele menino havia vagado para o portal divino. Vendo seu rosto perplexo, o Papai Noel adivinhou que ele poderia ter perdido algo importante e sentiu muito pelo menino à sua frente. Em seu papel como filho do Papai Noel, ele decidiu dar a Arthur um novo começo. Ele e sua irmã mais nova, Lisa, trouxeram Arthur para casa, dando a ele o calor da família. Essa foi também a origem de seu sonho de se tornar rei. O fim da reminiscência era a dura realidade. O Papai Noel estava determinado a resgatar Arthur de Loki. O portal divino estava agora bem diante do grupo de Akane. O menino de olhos rubros instou todos a entrarem. Akane e todos lembraram seu propósito ao entrar. Midori queria encontrar Helena novamente. Akane queria que seu pai vivesse de novo. E Ayato queria uma vida pacífica com seu irmão. Enquanto isso, na mente de Arthur naquele momento, Loki estava muito divertido. Ele lembrou a Arthur que as crianças haviam chegado ao portal divino e perguntou por que ele ainda não havia se revelado e permanecia ali sozinho. Arthur respondeu friamente que também percebeu que alguém estava vindo para salvá-lo. Era o Papai Noel. Naquele momento, na realidade, o Papai Noel havia arrombado a porta da torre. Diante dele estava um Arthur de cabelos platinados, que havia sido controlado por Loki. O Papai Noel estava muito calmo e afirmou que salvaria Arthur. Arthur não pertencia a Loki. O Papai Noel lembrou-se de velhas memórias quando Arthur lhe mostrou a carta de convite do conselho. Este era o caminho que Arthur havia escolhido. Ele confiava plenamente e apoiava seu amigo. O Papai Noel até disse a seu amigo que, quando ele estivesse muito cansado, deveria voltar para ele. Na realidade, o Papai Noel olhou nos olhos sem vida de Arthur com indignação. Loki, sem vergonha, disse que Arthur estava ressentido por ter sido abandonado e por isso escolheu esse caminho. Mas para o Papai Noel, Arthur tinha a liberdade de decidir qual caminho queria seguir, e era Loki quem estava limitando essa liberdade. Ele avançou para lutar contra Loki. Cada poderoso golpe desferido atingiu em cheio.
Do lado do conselho, eles estavam extremamente preocupados com a situação atual. Eles enviaram outro motorista para onde Loki e Papai Noel estavam lutando. Papai Noel questionou Loki com raiva, porque ele era um deus e não cumpria suas responsabilidades. Mas Loki riu e lhe lembrou que tinha dado a Arthur algo que superava até mesmo a emoção: paz eterna. Papai Noel tentou se aproximar de Arthur, que estava sob controle. Como resultado, foi esfaqueado no estômago por seu amigo. Mas sob a Tino, expressão atônita de Loki, Papai Noel conseguiu ativar um portal de conexão e invadiu a consciência de Arthur. Ele viu que seu amigo estava muito preocupado por ter sido esfaqueado pela própria mão. Papai Noel confortou Arthur e apresentou um objeto, que era o item que Papai Noel encontrou nas ruínas. Ele sabia que era onde Arthur guardava seu verdadeiro coração. Arthur olhou severamente para seu amigo. Ele havia feito sua própria escolha. Arthur se lembrou das fofocas de todos no conselho que diziam que ele carregava uma linhagem proibida que poderia trazer desastres para a humanidade. Apesar da angústia em seu coração, Arthur ainda decidiu que traria paz ao mundo que Papai Noel sempre protegeu. Ele retirou a espada do seu amigo e empurrou Papai Noel de volta à realidade. Nesse momento, Papai Noel estava seriamente ferido. Ele estava deitado, ofegante no chão, olhando para o céu. Papai Noel ainda se perguntava se esse era o caminho que Arthur realmente escolhera. Loki estava ao lado, observando o espetáculo. Ele colocou uma coroa em Arthur, afirmando que Arthur sempre foi um fantoche em suas mãos. Do lado do grupo de Akin, o menino misterioso ainda estava apresentando opções para o grupo. Uma era usar o passado para mudar o futuro, e a outra era ir ao futuro para refazer e alterar o passado. Todos tinham o direito de escolher seu próprio destino. Então, o grupo de Akin avançou com determinação. Depois de alguma hesitação, de repente um feixe de luz apareceu. Eram os deuses do norte, despojados de seus motoristas. Akin, Midori e Ayato os reconheceram. Eles eram os que mataram Akane e o pai e melhor amigo de Midori, e também os que feriram gravemente o grupo de estudantes. Oz, do outro lado, agora tinha uma aparência envelhecida. Ele havia trocado sua expectativa de vida para ajudar o grupo de Akin e confiou tudo às crianças. O grupo inteiro de Akin, nesse momento, estava extremamente furioso. Eles sacaram seus motoristas e se prepararam para lutar. Assim que os Noes de deuses desprezivelmente disseram ao grupo que não podiam decidir seu próprio destino. De repente, o garoto de olhos vermelhos avançou e liberou calmamente a tremenda pressão que oprimia os deuses. Eles questionaram por que uma criança espírito-chave como ele se alistou ao lado dos humanos. O garoto acreditava que até os deuses não podiam roubar sua liberdade de escolher seu destino. Os humanos também tinham o direito de realizar seus sonhos e seguir seu próprio caminho. Logo em seguida, ele apareceu ao lado do grupo de Akin. O menino lembrou cada pessoa de seus desejos e do que os deuses haviam tirado. Akin tinha acabado de encontrar seu pai apenas para ser separado. Midori testemunhou o sacrifício de sua melhor amiga bem diante de seus olhos, e o irmão mais novo de Ayato estava sempre se afogando em um ódio sem fim. Isso incendiou o grupo. Apesar da poderosa pressão dos deuses se dirigindo a eles, eles não vacilaram e usaram seus motoristas para resistir. O garoto misterioso também usou todo o seu poder para repelir os deuses do norte. Da porta, naquele momento, tudo havia se acalmado temporariamente. O menino aconselhou todos a irem rapidamente em direção à porta divina. Uma escadaria dourada apareceu como se os convidasse. De repente, atrás do grupo, Jingi surgiu segurando um motorista. Ele questionou o grupo. Se eles atravessassem a porta, isso faria com que o Conselho Mundial desaparecesse e o mundo fosse reiniciado. Até mesmo o menino de olhos vermelhos admitiu que poderiam ter um poder semelhante ao dos deuses para fazer o que quisessem, mas isso não significava que poderiam cumprir seus desejos. Jinji ainda tentava persuadir o grupo, mostrando a injustiça do mundo onde apenas os escolhidos podiam governá-lo. Isso fez com que a balança da porta se inclinasse para um lado, mas Ayato, naquele momento, revelou o que Arthur uma vez disse. Apenas quando coisas mais importantes para nós do que nós mesmos aparecem é que o poder latente pode ser ativado. Tornar-se um deus não nos ajuda a mudar a nós mesmos. Apenas nós podemos nos esforçar para mudar isso. Portanto, os três decidiram não atravessar a porta para ganho pessoal. Jinji, ouvindo isso, também retirou sua arma e se afastou. O espírito-chave ficou surpreso com a decisão do grupo, mas ainda ouviu e desapareceu junto com aquela porta. Nesse momento, uma espessa névoa negra se formou. O espaço ao redor do grupo se transformou na Torre dos Deuses. Loki estava lá com Arthur. Ele revelou que Arthur era o escolhido. Nesse momento, Arthur havia
Perdido o controle, ele usou um golpe de espada para estilhaçar e colapsar o edifício no mundo branco de Arthur. Naquele momento, ele estava sentado de costas para Loki e afirmou que, não importava o quanto Loki tentasse, ele não conseguiria extinguir a esperança deste mundo. Do lado de fora, na realidade, o grupo de Akin estava radiante ao ver a torre colapsar. Eles se encontraram novamente com Lancelot, que revelou que um poder misterioso os havia ressuscitado, e a equipe dos cavaleiros. Quanto a Arthur, eles o levariam de volta eles mesmos. Uma porta se abriu diante do grupo, e o grupo de Akin atravessou a porta como um sinal de que um novo começo estava prestes a acontecer.